Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como fazer o leite de gergelim probiótico e te ensinar por que este leite é um dos melhores leites para a nossa saúde. Meu nome é Kayoko Takeda e neste canal eu falo sobre saúde e alimentação saudável. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E antes de iniciar o assunto, eu gostaria de te pedir que você curta este vídeo. Obrigada! Isso ajuda para que mais pessoas recebam os meus vídeos. Eu tenho percebido que os asiáticos em geral consomem muito gergelim diariamente. O gergelim é muito benéfico ao nosso organismo, mas precisamos consumir com regularidade para que produza o efeito esperado. Então, tomar como leite é uma ótima opção. Temos ótimos leites vegetais. Eu já ensinei o leite de linhaça e agora o de gergelim. E eles podem substituir muito bem o leite de vaca, que é muito alergênico. O gergelim é conhecido também como sésamo porque é produzido por um arbusto que se chama Sesamo indicum, caracterizado pelo grande valor nutricional, sendo rico em proteínas, ácidos graxos insaturados, cálcio, magnésio, vitamina E e ferro. Além disso, o gergelim é rico em compostos antioxidantes que oferecem diversos benefícios para a saúde. Você vai se maravilhar com os benefícios dessas sementes tão minúsculas. Elas podem ser de cores bem variadas. O mais comum são os brancos, mas existem amarelas, marrons, vermelhas e pretas, dependendo da região em que são plantados. Podem ser consumidos em sua forma natural, torrada ou em receitas. Vamos falar um pouco sobre seus benefícios para a saúde. Não é à toa que os asiáticos, vegetarianos e veganos apreciam tanto o gergelim. Reduz o colesterol ruim e triglicerídeos no sangue e ao mesmo tempo promove o aumento de HDL, que é um colesterol bom. Ajuda no controle da pressão arterial, combate a prisão do ventre. Ele tem um tipo de fibra solúvel que aumenta o bolo fecal, melhora a saúde do intestino. Como favorece a perda de peso, pode ser inserido na dieta e são ricas em proteínas, fibras e gorduras boas e dá saciedade. Ajuda a aliviar os sintomas da artrite, porque sesamina tem ação antioxidante e anti-inflamatória. E por essa mesma razão previne o câncer. Melhora os sintomas da menopausa, previne a osteoporose por ser rica em cálcio, fósforo e magnésio. Previne alterações neurológicas. Os lignanos presentes no gergelim têm efeito neuroprotetor, prevenindo alterações neurológicas e comprometimento da memória que podem acontecer com o envelhecimento, evitando assim o desenvolvimento de doenças como Parkinson, Alzheimer e demência senil. Se deixarmos estes grãos no demolho por mais de 12 horas, até que começam a surgir as minúsculas bolhas que indicam a fermentação, o leite que fizermos passa a ser probiótico e durará muito mais dias na geladeira, em torno de uma semana, tranquilamente, e ajudará no equilíbrio da nossa microbiota e traz todos os benefícios de alimentos fermentados para a nossa saúde. Como pode ser consumido o leite de gergelim? Pode ser consumido da forma natural, com café ou chocolate. Espremer um limão ou meio limão é ótimo para a digestão de cálcio, ou bater com frutas. O sabor amargo é devido às substâncias antioxidantes, então isso faz parte do sabor do gergelim. Podemos encarar como benefício e aceitá-lo. Os diabéticos podem incluir na sua refeição por ser rico em proteínas, fibras e gorduras, que ajuda a diminuir o tempo de absorção dos carboidratos presentes nos alimentos, promovendo o melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, entre no meu curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não apenas receitas, mas também vou lhe dar muita informação para você inserir os probióticos com segurança na sua alimentação. Vamos para o preparo.
Eu vou usar aqui o gergelim com casca. Então ele parece que tem muita sujeira, né? É bom dar uma escolhida. Eu escolhi os outros e não tinha tanta coisa. Ele sai aqui, tá vendo? Por isso que eu vou passar numa peneira até meio grossinha. Sai tudinho lá. Agora eu vou lá na torneira e vou jogando água e fazendo isso, né? Tá bem? Volto a mostrar em seguida. Eu vou colocar neste vidro aqui de capacidade de 500 ml. Tá higienizado. Eu coloquei meia xícara de grãos das sementes. Uma xícara, essa medida, e essa é meia xícara. Então, 1,5 xícaras de água. Então, é proporção de 3 para 1. Meia xícara de grãos e 3 medidas dessa, que seria 1,5 xícara de água. Agora eu vou fechar a tampa e vou deixar fermentando. Eu vou deixar ele então agora quietinho fora da geladeira por 18 a 20 horas para ele começar a fermentar. Esse daqui já está fermentando um pouquinho mais. Este meu já está com 20 horas de fermentação e eu acho que está ótimo. Eu vejo os grãozinhos, eles sobem e descem. Eles sobem porque estão ficando gasosos. A fermentação produz nele gás carbônico, ele fica mais leve e ele vem para a superfície e desce, sobe e desce. Fica aqui a dança dos grãos aqui. Agora eu vou bater no liquidificador. Ele já tem um pouquinho de cheiro de fermentação. Vou pôr um pouco de água aqui. Você pode bater com um pouco mais de água se quiser, viu, gente? Essa é a receita básica. E depois, quando você vai tomar, se você sentir que está forte, pode diluir um pouco. Quero provar o sabor da água. Um pouco amargo. Não está ácido, tá? Então a fermentação não chegou a dar acidez na água. Por que que eu usei os grãos com casca? Porque quando eles retiram a casca, junto com a casca, muitos nutrientes vão embora. Aqui nós queremos com mais nutrientes, então aproveito com a casca. Eu faço assim, esse é um tecido de voal. Com esse bagaço eu fiz farofa da casca do gergelim. Eu cortei meia cebola bem picadinha, fritei um pouco assim no azeite e depois coloquei esse bagaço e fiz uma farofinha. Sal, ficou uma delícia, muito bom. Você pode aproveitar de outra forma se você preferir também. Eu gosto desse sabor amarguinho dele. Eu sempre uso muito tahine e o tahine também tem esse amargorzinho dele, né? E agora que eu sei que esse sabor amargo provém dos antioxidantes que são ricos no gergelim, então ficou mais gostoso ainda. Saúde! Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que você achou da receita.
porque a sua opinião é muito importante. E se valeu a pena assistir, toque no valeu. E se você não quiser perder nenhum deles, toque no botão inscreva-se e no sininho ao lado dele. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar algo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.